Vamos abrir nossas Bíblias. Neemias, capítulo 8. E nós leremos todo esse capítulo, meus irmãos. Neemias, capítulo 8. Todo este capítulo. Diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadanas, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Banias, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Elita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escribas, e os levitas que ensinava a todo o povo, lhe disseram, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, Calai-vos, porque este dia é santo, e não estáis contristados. E não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades, e em Jerusalém, dizendo, Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito.
Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és Deus poderoso. Tu criastes os céus e a terra. E o Senhor os criou pelo poder da tua palavra. O Senhor deu forma a todas as coisas segundo a tua sabedoria. Tu, ó Deus, governas sobre todo o universo. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, diante da beleza de tua santidade. Nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor o enviou por amor de nós, para que morresse na cruz em nosso lugar. Te damos graças porque Ele nos deu o dom da fé, a capacidade de crer que tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Ó Deus, nessa hora bendita do dia do Senhor, queremos humildemente nos colocar diante de tua presença, rogando ao Senhor a tua graça, para que possamos mais uma vez atentarmos para a beleza, para a santidade de tua bendita e santa palavra. Ilumine, ó Deus, o coração dos teus filhos aqui presente nesta noite. E usa de misericórdia, ó Deus, para com cada um de nós, tirando do nosso coração toda a impureza, de modo que possamos receber com mansidão a palavra do Senhor. Pai, nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos um pouco da história da humanidade. E quando nós lemos a história da humanidade, ela é um tanto estarrecedora, porque nós lemos quão mau é o homem, quão perverso foi o homem no decorrer da história. Mas dentro dessa história da humanidade, nós temos a história do povo de Deus, a história da igreja do Senhor Deus. E nós podemos ver um país, uma nação, um povo que se porta de modo diferente do restante da humanidade. Deus, na sua infinita graça, enviou o seu Filho Jesus, na plenitude dos tempos. E então a graça do Senhor Jesus Cristo foi estendida a todos os povos. E depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, nós temos a proclamação do Evangelho a estas outras nações completamente alienadas de Deus, que vivem segundo o próprio coração. E nós podemos ver pelos relatos históricos quão terrível era a cultura dos gregos,
Quão terrível era a cultura dos bárbaros que povoavam a Europa e do Império Greco-Romano. Mas, em menos de 3 séculos, o Ocidente é impactado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a forma de como esse Evangelho chega ao Ocidente, ao mundo da época, é por meio da pregação. E no 5º século, 6º século, nós já podemos ver o cristianismo desfrutando de uma liberdade já como uma religião oficial do Império Romano. Mas esse cristianismo, pelos seus próprios líderes, a pregação, ela deixou de ser exercitada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas viviam dentro da igreja, mas de forma pagã, numa total escuridão espiritual. Então Deus, pela sua infinita graça, converteu o coração de Martinho Lutero. Então nós temos um novo momento na história da humanidade. O mundo é transformado mais uma vez. A cultura do Ocidente é revolucionada pela pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para o mundo de nossos dias, nós podemos ver uma igreja e o próprio Ocidente que era completamente cristianizado, hoje convertendo-se ao paganismo. E qual é a razão para que o Ocidente, para que a sociedade esteja se convertendo ao paganismo, se secularizando de uma forma tão rápida? Meus irmãos, é a mesma razão antes da Reforma Protestante. O Evangelho deixou de ser proclamado pelos líderes, pelos pastores. E isso vem ocorrendo desde meados do século XVIII, quando a teologia liberal começou a questionar a suficiência das Escrituras. E até hoje nós sofremos com essa secularização, porque muitos líderes da igreja não creem de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de que a pregação fiel das Escrituras pode transformar vidas, transformar a moral de um povo, a cultura de um povo. Quando Neemias foi chamado pelos seus patrícios para ir a Jerusalém, ele era um copeiro do rei. O rei era o rei Artaxerxes, provavelmente no ano de 430 a.C. Ele desenvolveu uma função um tanto sacrificial. Ele tinha uma boa intimidade com o rei. Ele morava na cidade de Suzã e estava confortavelmente sendo bem tratado. Mas um dia, os seus irmãos vieram até ele. Então ele perguntou qual era a condição daqueles que estavam morando em Jerusalém. Então, no capítulo 1, nos primeiros versículos, nós temos um relato de Anani, ou melhor, do seu irmão, próprio Anani, e eles respondem a Neemias quando ele lhe pergunta, quando eles lhes perguntam, como estão os judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém? E eles disseram, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. E o versículo seguinte diz, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Depois, o rei permite que Neemias vá para Jerusalém como governador. E chegando em Jerusalém, mesmo em meio às oposições dos governadores além do Eufrates, Neemias consegue reconstruir os muros de Jerusalém em um tempo recorde, 52 dias. Mas os problemas de Jerusalém não eram somente de infraestrutura. Havia um problema moral seríssimo entre os judeus que estavam em Jerusalém, a ponto de até mesmo os próprios judeus estarem comprando seus próprios irmãos e fazendo deles escravos. Alguns pais perderam o domínio sobre suas próprias filhas. Os que tinham, os nobres, os que tinham mais recursos, acabavam se aproveitando da pobreza dos demais. Então, um determinado dia, Neemias faz uma reforma social e econômica. Faz com que aqueles homens que estavam extorquindo seus próprios irmãos deixe de cometer tal pecado. Então ele os faz jurar de que eles iriam devolver as propriedades aos seus irmãos, de que não mais emprestaria dinheiro a juro. Mas também havia mais problemas. Alguns sacerdotes e juízes, magistrados, casaram com mulheres que não eram judias. E este era um problema. Então os líderes mais piedosos procuraram Neemias e relataram tal fato. Então Neemias, como um estadista, como um governador piedoso, novamente faz com que aqueles homens jurem que tal prática não suceda mais entre os judeus. Mas, meus irmãos, apesar de todas estas reformas econômicas, reformas morais, provavelmente aquele povo continuava praticando os mesmos pecados que os vossos pais cometeram antes de serem levados como cativos para a Babilônia. E depois de alguns anos, Neemias organiza um evento religioso. É o 7º mês. É um mês de descanso. E Neemias então chama um outro homem que havia vindo para Jerusalém 13 anos antes dele. E o nome dele é Esdras. Esdras chegou em Jerusalém antes de Neemias. Quando Esdras veio para Jerusalém, ele trouxe recursos para embelezar o templo do Senhor, para reparar os danos que havia no templo, e esse templo já havia sido reconstruído por Jesua e Zorobabel, nos dias de Ageu e Zacarias. E quem era Esdras? Esdras não era um governador. Ele era um sacerdote. Não era um sacerdote comum. Esdras era um mestre, um erudito da lei. Ele era um homem que conhecia a lei. E conforme o capítulo 7 do livro de Esdras, diz que Esdras estava com o seu coração disposto a buscar a lei do Senhor, a cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. E agora, Esdras tem a responsabilidade, a convite de Neemias, em uma grande assembleia, de ensinar os judeus
acerca da lei de Deus. E por quê? Porque boa parte desses judeus não haviam sido ensinados pelos vossos pais. Alguns deles até mesmo esqueceram a língua de que eles falavam, porque já tinham mais de 160 anos de que Nabucodonosor os tinha levado para o cativeiro. Eles eram ignorantes em relação aos preceitos do Senhor Deus, em relação ao Deus de Israel. Então era necessário que houvesse uma reforma, além de uma reforma econômica, social, eles precisavam de uma reforma espiritual. E não era Neemias que deveria fazer. Essa reforma deveria ser feita pelo próprio Deus, pela instrumentalidade das Escrituras, pela instrumentalidade da lei que ele havia concedido ou dado por meio de Moisés a Israel. Então, o que eles fizeram? Construíram um púlpito, assentaram-se na praça e trouxeram o livro da lei de Moisés. De maneira, meus irmãos, de que nessa noite nós vamos falar sobre a fiel pregação das Escrituras e seus efeitos. O que Esdras pregou, o que ele expôs para aqueles judeus que estavam diante dele. Esdras não trouxe um manual novo, não trouxe uma verdade nova, não proporcionou diálogos de reflexão entre aqueles judeus, não falou de fatos históricos relacionados àquele momento ou que antecederam, não. Trouxeram o livro da lei de Deus. E o texto diz que trouxeram a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. E no versículo 3 diz, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira da porta das águas. Então, o livro era a lei de Deus. E o que Esdras fez foi ler o livro da lei de Deus. Mais do que isso, nós podemos entender, no versículo 8, que eles, além de ler publicamente as Escrituras, a lei de Deus, eles deram explicações acerca dos preceitos de Deus, acerca da palavra de Deus. Essa era a vocação de Esdras. Era a vocação daquele sacerdote. Ele era um ministro da palavra de Deus. E o versículo, no capítulo 7, diz que Esdras havia disposto a buscar a lei do Senhor, a viver segundo a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. Não se pode esperar de um ministro da palavra que não creia nas Escrituras, que não observe as Escrituras e que não tenha paixão por ensinar as Escrituras. É incoerente, meus irmãos, com o cristianismo, com a igreja do Senhor Deus, não haver dedicação de ministros ao ensino, à pregação da palavra de Deus. É uma desconformidade com a própria palavra de Deus, com a história da igreja do Senhor Deus. Porque a palavra de Deus sempre esteve presente na igreja. O Senhor a deu para que a igreja pudesse ser direcionada, guiada. O salmista Davi vai dizer, ela é luz, ela é lâmpada. Uma igreja, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, não pode
viver alienada dos preceitos de Deus, da palavra de Deus. Quando denomina-se idade das trevas, não sei se historicamente esse termo ainda é aplicado, mas compreende-se o fato de que naquele período a igreja de fato viveu em total escuridão. Aqueles que poderiam ensinar a palavra de Deus não ensinavam. E quando o ensino era dado em uma língua de que a igreja não poderia compreender. Portanto, meus irmãos, não basta somente ter um ministro erudito da lei de Deus. É necessário que esse ministro tenha a capacidade de dar explicações e fazer com que a igreja possa entender a palavra de Deus. Então, havia um mestre, o nome dele era Esdras, era um homem fiel às Escrituras, ele particularmente confiava plenamente na palavra de Deus, observava particularmente a palavra de Deus, mas ele estava disposto no seu coração a ensinar unicamente a lei de Deus. Mas a quem, meus irmãos, a palavra de Deus foi lida? O texto nos ensina que homens e mulheres, pessoas idosas, adultas, jovens, crianças, todos aqueles que tinham capacidade de entender, estavam ali diante de Esdras. Eles se colocaram ali. E para quê? Para que fossem ensinados. Para que fossem doutrinados. A igreja, toda a igreja visível do Senhor Jesus Cristo, formada e constituída de pais e filhos, toda a igreja visível do Senhor Jesus Cristo não pode ser privada do ensino fiel da palavra de Deus. Algumas pessoas em nossos dias acham que as crianças não têm que ser trazidas para a igreja, porque acham que essas crianças não vão compreender a pregação. Como se a compreensão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo dependesse particularmente da capacidade intelectual do homem. Mas não é assim, meus irmãos. Deus é que nos dá a graça pelo seu Espírito Santo de compreender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas a sua responsabilidade é vir para a igreja, trazer os vossos filhos e todos aqueles que estão com você, para que eles possam ser expostos ao ensino da palavra de Deus. O Espírito Santo não vai trabalhar a parte das Escrituras. E se você não expõe os seus filhos, os pequeninos, a pregação, então você não pode esperar que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele a parte das Escrituras. Quem deve estar no culto? Todos. Todos que têm capacidade para entender o Evangelho, a palavra de Deus, a lei de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, na igreja não deve haver classes. Ou vamos dedicar mais a uma pregação mais sólida para esse grupo, para esse outro grupo tem que ser uma pregação menos sólida, e para esse outro grupo um ensino mais superficial, uma coisa mais simples. A palavra de Deus
diz que todos devem ser expostos à pregação. Todos que estavam ali, e tinham a capacidade de entender, estavam prontos para ouvir o ensino da palavra de Deus. Qual foi a reação de todos quando Esdras abriu o livro da palavra de Deus? Diz o texto, e quando Esdras abriu o livro da lei, todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E no versículo 5, quando Esdras abriu o livro à vista de todo o povo que estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Como nós, quem deve ouvir? Toda a igreja. Como a igreja deve ouvir a palavra de Deus? Reverentemente. E a reverência aqui está na maneira de como eles estavam prontos para ouvir. Ouvidos atentos. Queridos irmãos, nós não podemos deixar ou ter o cuidado de ouvirmos a palavra do Senhor Deus atentamente. Deus certamente se agrada de quando nós nos portamos reverentemente diante da sua voz, diante do ensino fiel das Escrituras. E assim o povo se pôs, toda a igreja, irreverentemente. Eu penso que para o pregador foi um encorajamento tanto. Ele estava diante de uma igreja que estava sedenta por ouvir o ensino da palavra de Deus. Mas, como Esdras começou a ensinar? No versículo 6, depois que ele abriu o livro da lei, diz que Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Ele adorou o Deus das Escrituras, o autor das Escrituras. E todo o povo, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. A reverência e a gratidão do pregador, reconhecendo ali diante da congregação de que Deus havia dado a eles a revelação especial, as Escrituras. Logo também foi tomado pela congregação, que levantaram as mãos e ao mesmo tempo inclinaram-se e prostraram-se com o rosto em terra, ou seja, colocando-se numa condição de estarem sujeitos ao ensino, à admoestação da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, as Escrituras, é razão para bendizermos o nome do Senhor Deus. E nós devemos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ouvir a exposição da palavra de Deus, adorando, por Ele ter sido tão bondoso, tão gracioso, e revelar-se a nós por meio desta palavra. Nós devemos ter humildade, reverência, gratidão, adorando, e humildade para que nós sejamos ensinados, confrontados, direcionados pela palavra do Senhor. Então, nós temos um pregador erudito, uma igreja à frente deste pregador. Nós temos uma igreja reverente, uma igreja que está com os seus ouvidos atentos, que humildemente está se colocando diante
da palavra de Deus para que seja confrontada, para que seja alimentada, para que seja despertada para as verdades do Senhor Deus. Mas como eles fizeram? Como eles ensinaram? Provavelmente havia ali uma multidão tão grande. Não havia esses recursos de que nós dispomos hoje. Não havia microfones. Não havia uma arena que dispusesse de uma acústica, de maneira que boa parte daquela multidão poderia ouvir. Mas o texto diz que Esdras estava acompanhado de alguns outros homens, e eles também eram mestres da lei. E no versículo 8, diz que estas pessoas, os levitas e provavelmente outros sacerdotes, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que se entendesse o que se lia. Meus irmãos, uma das características da pregação puritana era de que era feita com muita simplicidade. E simplicidade não é sinônimo de superficialidade. As pregações, os pregadores de outrora, eram, na sua maioria, grandes oradores. E alguns deles era prazeroso de se ouvir, porque eram homens que brincavam com as palavras. Falavam muitíssimo bem. Mas, meus irmãos, pode ser que um ministro pode ser dotado de uma capacidade enorme de oratória, mas isso não é suficiente. É necessário que ele tenha a capacidade de ensinar, de explicar fielmente a palavra de Deus, de maneira que a igreja possa compreender. Imagine, meus irmãos, para boa parte dos jovens daqueles dias. Eles não tinham muito apreço pela lei de Deus. Alguns deles não tinham apreço nenhum, porque eles não tinham a palavra de Deus em suas casas. Alguns pais não puderam doutrinar os seus próprios filhos, porque eles mesmos não tinham conhecimento da palavra de Deus. Então, eles precisavam de um bom mestre. A capacidade intelectual de Esdras deveria ser extraordinária, mas a didática dele e daqueles que lhe acompanhavam deveria ser uma didática extraordinária. Porque veja o que ocorreu. Logo depois, no versículo 9, por causa do entendimento da lei de Deus, esse povo começou a chorar. Eles estavam pranteando. E aí o governador Neemias, e seguido também de Esdras, disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis e nem choreis. E o texto diz: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que eles estavam chorando? Geralmente, queridos, nós choramos por tristeza e às vezes por alegria. Mas, apesar de aqui não dizer qual era a causa do choro deles, eu julgo que não era de alegria. Porque a lei de Deus expôs o pecado de vossos pais, os próprios pecados daquela geração. E mesmo já agora desfrutando de todo o cuidado de Deus em Jerusalém, os muros já estavam reconstruídos, o templo já havia sido embelezado,
A ordem dos sacerdotes também. Os sacrifícios já haviam sido restabelecidos. Mesmo eles já desfrutando desse cuidado especial de Deus, eles estão chorando. Eles estão chorando porque a lei de Deus os levou ao arrependimento. E todas as vezes, meus irmãos, que nós fomos expostos à pregação da palavra de Deus, nós devemos ser levados por essa palavra que é fiel e verdadeira ao arrependimento. Mas para Neemias e Esdras, aquele não era um momento de chorar. Era um momento de alegria. Então eles entenderam perfeitamente pelas explicações de que lhes foram dadas acerca da lei de Deus, de que certamente eles estavam distantes da palavra de Deus. E aquilo os levou ao choro. Mas não era hora de chorar. Então, o que foi ordenado a eles? Parem de chorar. E agora vocês vão para as vossas casas e vocês vão comer carne gordas. Certamente esse não seria um bom conselho para se dar hoje. Mas para eles foi dado. Tomai bebidas doces e enviais porções aos que não têm preparado para si. Porque esse é dia que é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E aqui nós temos, então, agora um efeito imediato do entendimento da palavra de Deus. Eles eram individuais. Ou a individualidade havia tomado conta daquele povo. Eles já estavam praticando a usura. Eles estavam se apossando das propriedades dos seus irmãos. Alguns certamente estavam tão pobres, e certamente passando fome. Mas agora eles vão para casa comerem juntos. E eles vão dividir as suas porções. E como eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso alegremente, porque o versículo 12 diz: então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O que provocou o cuidado de um para com o outro? A palavra de Deus. Somente entre os santos, meus irmãos, e dirigidos pela palavra de Deus, é que vai haver divisão de bens. É que haverá um compartilhar cuidadoso para com o seu irmão, para com o seu próximo. Os marxistas acham que uma sociedade pode dividir os bens, mas isso é mentira. Só pela palavra de Deus. Na União Soviética havia fome, miséria, enquanto outros eram muito ricos e se alimentavam muito bem. Mas aqueles que são confrontados pela palavra de Deus, eles podem cuidar do seu próximo. Ele pode dividir o seu próprio pão. Ele pode dividir a sua porção. E alegremente. E aqui há um outro efeito da palavra de Deus. A palavra de Deus trouxe alegria. E quando nós lemos o Salmo 19, no versículo 7, ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Isso é muito interessante, porque a obediência à palavra de Deus nos leva ao contentamento. E, portanto, à alegria. Ora, como nós podemos esperar que alguém seja contente, que alguém seja alegre e feliz, se ele vive à parte da lei de Deus?
Se ele não conhece os preceitos do Senhor Deus, como nós, pastores, podemos esperar uma igreja contente, uma igreja feliz, se não há explicação correta, clara, do Evangelho suficiente do Senhor Jesus Cristo? Mas aqui, um dos efeitos imediatos do ensino claro das Escrituras foi a alegria, o contentamento. Mas a palavra do Senhor Deus, ela causou um outro efeito mais adiante. Diz que depois daquele dia de grande alegria, primeiro iniciou com choro, mas depois foram repreendidos e fizeram um grande almoço, compartilharam o alimento. E no outro dia, Esdras foi chamado para uma reunião. E nessa reunião estavam ali presentes os sacerdotes, os levitas, os chefes, os cabeças das famílias. E chamaram Esdras. E o que eles queriam com Esdras? Eles queriam que Esdras ensinasse a eles mais acerca da palavra de Deus. Esse efeito, meus irmãos, cada um de nós podemos desfrutar. Quanto mais nós nos debruçamos na palavra de Deus, mais dela nós vamos querer ter e aprender. Esses homens que eram mestres, mas eles descobriram que Esdras tinha mais para oferecer para eles. Que humildade, meus irmãos, desses sacerdotes, desses outros mestres. Eles poderiam se colocar numa condição de serem ensinados. E estavam ali prontos para serem ensinados. E nesse ensino, eles atentaram para as palavras da lei de Deus. Esse atentar significa averiguar. E nessa averiguação, eles descobriram que aquela festa, naqueles dias, não estava sendo feita de forma bíblica. Aquela festa, a festa dos tabernáculos, não poderia ser realizada em casa. Por que não? Porque quando ela foi instituída, em Levítico, ela foi instituída com o seguinte propósito: os judeus não poderiam esquecer de que por 40 anos eles habitaram em tendas. Mas havia também um propósito futuro. Eles também deveriam lembrar de que eles eram peregrinos e de que o coração deles não poderia estar arraigados às vossas casas. Então, quando eles celebravam a festa dos tabernáculos, lembravam do passado. Moramos por 40 anos em tenda. Mas também não vamos permanecer nestas casas. A nossa morada é celestial. Mas, desde os dias de Josué, filho de Nun, o que sucedeu a Moisés, aquela festa não havia mais sido feita em cabanas. Então, ao averiguarem, ao inquirirem, essa investigação os deixou conscientes de que eles estavam desobedecendo ao Senhor Deus. Eles estavam realizando aquela festa, ela era bíblica, não havia dúvida disso, mas era uma cerimônia religiosa. Era um culto ao Senhor Deus. E estava sendo feito segundo a vontade deles. Mas não deveria ser feito. Deveria ser feito segundo as Escrituras. Então, um outro efeito do entendimento das Escrituras, de se entender a palavra de Deus, é querer mais da palavra de Deus.
mas também a disposição em atender a palavra de Deus. Agora, aquelas pessoas vão sair de vossas casas alegremente, vão providenciar todos os recursos necessários para que eles, no pátio de casa, vão fazer a sua cabana. E por um tempo, um mês, vão habitar em cabanas. Será que algumas crianças estavam contentes? Elas teriam que deixar as vossas camas. Provavelmente algumas mulheres também não estavam muito satisfeitas. E os homens também. Mas, meus irmãos, nós não podemos, de maneira nenhuma, achar que a nossa maneira de viver e agradar ao Senhor Deus é a parte das Escrituras. O que agrada ao Senhor Deus é um culto que é feito segundo as Escrituras. Uma vida que agrada ao Senhor Deus é uma vida debaixo das Escrituras, dos preceitos do Senhor Deus. Então, o texto termina dizendo que toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filhos de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Muito grande alegria. Sabe? Às vezes vocês pais, eu não tenho filhos ainda, mas eu sou capelão da nossa escola. E às vezes nós temos que dizer para alguns pais, olha, você precisa acreditar de que a disciplina, a vara, ela há de trazer resultados. E geralmente nessa área há uma grande dificuldade, porque geralmente se pensa em meios paliativos para se disciplinar filhos. Mas, meus irmãos, qualquer criatividade, além das Escrituras, não há de trazer alegria. Não há de produzir alegria, mas tristeza. Provavelmente, muitos de nós já inventamos alguma coisa, criamos alguma coisa. E sabe o que ocorreu? Tristeza. Por quê? Porque foi um ato de desobediência à palavra do Senhor Deus. Tudo bem, nós podemos fazer essa festa aqui em casa e do nosso jeito. Mas a palavra de Deus não nos dá esse direito de criar. Não nos dá esse direito de inventar. Nós, como filhos do Senhor Deus, como igreja do Senhor Deus, temos apenas que levantar as mãos e, ao mesmo tempo, inclinar o rosto. Nos inclinar e, com o rosto, humildemente, aceitar a palavra de Deus. Isso já é um privilégio enorme, meus irmãos, poder ter sido agraciado pelo Senhor Deus por sua palavra. Foi isso que Esdras fez. Por quase 27 dias. Todos os dias daquele mês, era o 7º mês. Eles leram exaustivamente, intensamente a palavra de Deus. Porque eles precisavam de viver de forma agradável diante do Senhor. Como eles estavam antes. Eles eram mundanos. Alguns deles eram promíscuos, casaram-se com mulheres estranhas, tinham filhos que não sabiam falar bem, não falavam a língua hebraica. Muitos deles eram desonestos em seus negócios. Alguns sacerdotes
eram impuros e não poderiam estar naquele ofício porque eles haviam casados com mulheres estranhas. Eles tinham pensamentos errados acerca de uma vida santa diante do Senhor Deus. E por que eles tinham isso? Por que eles estavam naquele estado? Porque eles eram ignorantes. Eles tinham pouco conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, eu acho que nós não estamos numa situação tão diferente. E eu posso alencar algumas razões. Primeiro, a falta de confiança em Deus em nossos dias. A ansiedade revela a falta de conhecimento de um Deus que é todo-poderoso, que criou os céus e a terra. Mas a falta de alegria e contentamento em nossos dias. O que isto revela? Revela o quanto se sabe tão pouco sobre a preciosidade da salvação. Por não entendermos quão nobre, o valor extraordinário da nossa salvação. As pessoas estão com seus corações neste mundo. E quando elas não alcançam os seus objetivos, então elas sofrem com ansiedade e tristeza. Não há alegria. Porque os vossos corações estão nos tesouros terrenos. E não vislumbra o dom da salvação. Mas que nós podemos falar do orgulho, a soberba dos crentes. O orgulho, meus irmãos, a soberba revela a falta de conformidade com um Jesus que nasceu numa manjedoura, que viveu como homem mesmo sendo Deus, e que morreu na cruz de uma forma indigna. Como nós podemos pensar que crentes devem ser altivos, orgulhosos, soberbos? Isso é incoerente com o Evangelho do Senhor Jesus. E por que há tanta soberba, tanto orgulho em nosso meio? Porque não conhece o Cristo que morreu na cruz, que nasceu numa manjedoura. Mas o que nós podemos falar da avareza em nossos dias revela o quanto o coração de nossa sociedade, o coração da igreja, está profundamente arraigado às coisas deste mundo. Talvez isso você pode dizer, pastor, isso não é bem verdade. Olha, isso revela na projeção dos pais aos vossos filhos. Geralmente os pais querem que vossos filhos tenham uma profissão, as profissões de fardas. Elas são gloriosas. E por que também? Porque geralmente ela dá mais dinheiro. Isso é avareza. As pessoas sempre estão se estudando e estudando cada vez mais, se preparando. Não tem problema nenhum. O crente, de fato, tem que ser bem estudioso, um bom profissional. Qual a razão? É a glória de Cristo? É a glória de Deus? Geralmente parece que não, porque sacrificam outras coisas que são prioridade, como família, a educação dos próprios filhos, o tempo com a própria família, a postergação do casamento e outras coisas. Isso revela o quanto a igreja de nossos dias é avarenta. E isso revela a falta de conhecimento de um Deus que é provedor, de Deus que se agrada de que seus filhos vivam contentes na sua provisão.
Mas o que nós podemos falar do mundanismo? A imoralidade, a sensualidade de nossos dias, sabe o que ela revela? Revela a ausência de um conhecimento de um Deus. O Deus das Escrituras é um Deus santo. As Escrituras têm mais imperativos em relação a sermos santos, meus irmãos. Mas porque há tanta imoralidade, tanto mundanismo, tanta sensualidade em nosso meio? Falta de conhecimento da palavra de Deus. O texto que nós lemos, que o presbítero Sério leu, 2 Timóteo, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas antes disso, Paulo diz particularmente a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, não há vida santa diante do Senhor Deus sem a instrumentalidade das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Alguns de nós estamos muito contentes porque nós provavelmente já lemos sua Bíblia uma vez. Outros estão contentes porque vossos filhos já sabem procurar os livros na Bíblia. Mas, quando nós olhamos para o retrato, para o cenário triste de que nossos jovens, quando entram nas universidades, são tragados por filosofias pagãs, apostatando-se da fé, negando o Senhor Deus. Por quê? Mas eles sempre tiveram na igreja. Foi sempre levado pelos vossos pais, eles foram batizados. Eles aprenderam a manusear a Bíblia, eles só não conheceram o Deus da Bíblia, o Cristo da Bíblia. E eles não aprenderam, porque muitos deles não foram trazidos para a igreja. E a maioria dos pais não se debruçaram em ensinar as verdades, a palavra de Deus para os vossos filhos. Mas, particularmente, ele diz a Timóteo: permanece naquilo que aprendeste, nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. Um dos benefícios da reforma e de que a igreja desfruta até hoje é o sacerdócio universal. E uma implicação desse sacerdócio é a capacidade de poder ler, de aprender e de ensinar a palavra de Deus. Cada um de nós podemos assim fazer. Mas, meus irmãos, eu queria fazer algumas aplicações para aqueles que são líderes. E a começar de nós, maridos. Nós somos mestres de nossas esposas. É nossa responsabilidade como maridos conduzir
a uma vida de piedade maior de nossas esposas. Nós temos que apresentá-la diante do Senhor Deus sem mácula. Nós temos que ajudá-las a serem mais puras. E nós não vamos conseguir fazer isso sem o ensino fiel da palavra de Deus. A vocês jovens que vão casar, não pensem que a principal função de vocês é comprar alguma coisinha para as vossas esposas, agradá-la com presentes, não, mas é torná-las mais crentes. Elas serão melhores esposas, elas serão melhores mães, se forem educadas exaustivamente na palavra de Deus. Sabe, eu até acho que deveria ser um critério para os pais, quando recebessem um candidato para namorar uma de vossas filhas, com vistas ao casamento. Quanto ele sabe da palavra de Deus? Será que ele vai poder, de fato, estudar a Bíblia com a minha filha, ensiná-la os preceitos de Deus, lembrá-la dos preceitos de Deus? Ora, se ele não sabe da palavra de Deus, ele não vai poder lembrá-la. Ele não vai poder ensiná-la. E as moças precisam desejar maridos que sejam eruditos, intelectuais, biblicamente. Que tenha prazer tanto em buscar a lei do Senhor, em observar a lei do Senhor, e também para ensiná-la. A nós pais, eu ainda não tenho filhos, mas minha igreja estão sobre os meus cuidados. A minha igreja são os meus filhos. E quando eu for tiver filhos biológicos, filhos meus, e essas mesmas verdades serão aplicadas a mim também. Vocês são mestres de vossos filhos. São vocês que têm que ensinarem desde a infância as sagradas letras que podem santificar os vossos filhos. Sabe, é muito triste. Algumas crianças com pouco mais de 10 anos ou menos, sabem falar sobre a tecnologia do último iPhone, fazer comparações e tudo mais, mas são rasos biblicamente. Não têm o conhecimento da palavra de Deus. Não sabem em quantos dias o Senhor criou o universo. Acham que está tudo bem, a Bíblia fala essa verdade, mas nós aprendemos na escola que o mundo surgiu de uma explosão. E eles têm dúvidas, sabe por quê? Porque não estão cheios da palavra de Deus. Alguns pais compram entretenimento para os vossos filhos. Tem nenhum problema você fazer. Mas você não pode substituir os tempos preciosos de que você tem a responsabilidade de inculcar. O texto de Deuteronômio é inculcar a palavra de Deus no coração do vosso filho. Sabe? Pode ser. E um crente, o filho de um crente, um alto conhecimento das Escrituras, vem apostatar da fé. Mas não é o cenário de nossos dias. Os professores, provavelmente dessa escola, de Onox e de outras, e que dão aula para os filhos dos crentes, provavelmente sabem da superficialidade do conhecimento bíblico dos filhos dos crentes. Quem é a culpa deles não amarem o Senhor Deus, de não amar a igreja, de não ter prazer em falar das coisas de Deus? A culpa, a priori, é dos pais, porque não estão ensinando aos vossos filhos os preceitos, os mandamentos do Senhor Deus. Então,
Algumas moças vão se tornar muito sensuais. Por quê? Porque não conhecem um Deus que é santo. Os jovens vão ser soberbos, porque não conhecem um Cristo humilde. E assim vai. Mas, a nós, meus irmãos, pastores e presbíteros, o que devemos fazer? Nós não fomos chamados, meus irmãos, para sermos animadores de auditório, mas mestres da lei. E a nossa dedicação exclusiva é buscar a lei do Senhor Deus, observá-la e ter paixão por ensiná-la. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos fazer de conta de que nós estamos ensinando na igreja. Nós devemos ensinar com fidelidade. Cabe a nós, presbíteros, pastores, zelar para que sejamos diligentes, cuidadosos, fiéis ao ensino da palavra de Deus. Mas a nós, pastores, meus irmãos, cabe também averiguarmos se nossas igrejas estão realmente entendendo a palavra de Deus. Mas, um pouco, nós devemos certificar se as famílias que fazem parte de nossas igrejas, se os líderes, se os maridos têm ensinado a Bíblia às vossas esposas, se os pais têm feito o culto doméstico com os vossos filhos, se têm rememorado os sermões, se têm catequizado os vossos filhos. A principal função nossa é ensinar. Mas como pastor, nós temos que averiguar se de fato o ensino está sendo feito pelas famílias, em casa. Richard Baxter, quando foi pastorear uma igreja em uma pequena cidade, ali havia poucos crentes e os poucos que existiam eram crentes duvidosos. Mas ele, por alguns anos, pregou. E, segundo a história, ele visitava todas as famílias da igreja durante um ano. E sabe para que ele ia visitá-los? Então lá ele certificava se de fato aquela família havia entendido o sermão. Aprendido. E diz que ele trabalhava catequizando cada família. Depois de alguns anos, a igreja de Richard Baxter estava lotada. Construíram um pouco mais, mesmo assim não foi possível comportar todos os irmãos. Eram homens, mulheres, crianças, que amavam a palavra de Deus, que desejavam ouvir fielmente a pregação das Escrituras, o ensino das Escrituras. E por fim, meus irmãos, eu quero concluir dizendo para a igreja: quão bom e gracioso é o Senhor Deus em nos dar pastores que nos ensine fielmente a sua palavra. Quantos pastores têm sido fiéis à pregação? Isso é motivo de gratidão ao Senhor Deus. Nós devemos bendizê-lo pela vida desses homens, alguns doutores, eruditos, e que podem nos ensinar mais quanto ao pastoreio, quanto ao ensino das Escrituras.
diante dessa bondade do Senhor Deus, nós, igreja, devemos cuidar para que nós não percamos nenhuma oportunidade de que nós temos de Deus falar conosco por meio do seu servo, pela instrumentalidade de sua palavra. O dia mais especial para a vida de um crente deve ser o dia do Senhor. É o dia em que ele tem a oportunidade de ouvir por 2 momentos a exposição da palavra de Deus. E você deve pensar, pode ser a última vez que eu tenho a oportunidade de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus que pode me tornar mais santo para que eu possa me apresentar diante do meu Deus em uma condição melhor. Meus irmãos, Deus nos ajude. Deus abençoe os nossos pastores, os nossos presbíteros, para que a principal atividade da Igreja do Senhor Jesus Cristo seja o magistério, o ensino da sua bendita e santa palavra. A palavra de Deus nos leva a uma vida santa, a uma vida agradável diante do Senhor Deus, a uma vida pura, a uma vida alegre, contente. E somente ela. Porque somente ela pode nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para aquilo que agrada o Senhor Deus. Deus, bondosamente, meus irmãos, aplique estas verdades ao nosso coração. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, o Senhor que és o autor das Escrituras, o Senhor se revelou de forma especial a nós e o Senhor nos deu algo santo em nossas mãos, que é a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixou na escuridão. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado homens que possam nos ensinar, expor, explicar a palavra do Senhor. E obrigado pela a obra do Teu Santo Espírito em nossos corações, que nos ilumina, que nos capacita a discernir o Evangelho do Senhor Jesus. Ó Senhor, dai-nos da Tua graça, meu Deus, para que possamos compreendê-la, para que nós possamos ser inquiridores, investigadores da Tua palavra, e de que nossas vidas, meu Pai, seja de fato moldada pela palavra do Senhor. Abençoe, Deus, cada esposo, cada pai. Ajude-os, ó Deus, dando-lhes a graça de serem mestres do ensino da Tua palavra. Dê graça, meu Deus, aos pastores e presbíteros, para que a igreja do Senhor seja ricamente instruída pela palavra do Senhor. Pai, nós te oramos, gratos por o Senhor nos trazer essas verdades tão preciosas, que já revolucionou a humanidade, mudando
a cultura, a moral, os costumes. E cremos, meu Deus, de que o Senhor, pelo poder da Tua palavra, pode transformar o mundo de que nós vivemos. A sociedade que é tão corrupta e tão alienada dos valores bíblicos, dos costumes bíblicos, dos preceitos bíblicos. Ó Deus, tem misericórdia de nós. E ajude-nos, ó Deus, a amar a palavra do Senhor. Nós te oramos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.